tarde, gente boa! Começando o Globo Esporte, daqui a pouco vou te mostrar mais uma vitória do Flamengo, líder do Brasileirão. Ainda tem uma ou outra manifestação de apoio, mas são cada vez mais raras. Faz tempo que o Gabigol não é anunciado no telão antes da partida como um dos titulares do time do Flamengo. Só que dessa vez, nem no banco de reservas ele estava. Gabriel foi afastado do jogo contra o Cruzeiro e também não viaja para enfrentar o Atlético Mineiro na quarta-feira. Na sexta-feira, o empresário do atacante deu entrevista para o Seleção Sport TV contestando a proposta de renovação de contrato feita pelo clube e afirmando que já estava trabalhando pela saída do jogador. A gente entendeu que o Gabriel, como está com 5 jogos já feitos aqui, se ele jogasse hoje aqui, ele já não poderia mais sequer viajar com o clube caso ele quisesse ou se tivesse alguma proposta do futebol brasileiro. Então a gente fez a opção dele chegar a não completar o 6º ou 7º jogo para não inviabilizar qualquer situação aqui no Brasil. Por um outro lado, são muitas as homenagens direcionadas ao Pedro, o atacante titular do time. As homenagens são cada vez maiores. Hoje teve uma bandeira ali, especial para mim, uma bandeira minha, então isso para mim foi incrível, vou levar para a minha vida toda. Uma partida eletrizante como foi o Flamengo e Cruzeiro de ontem é sempre uma ótima oportunidade para justificar o carinho do torcedor. O Pedro primeiro criou uma chance de perigo para o chute do Luiz Araújo e depois da jogada do Gerson, que começou no meio campo e terminou com um passe desconcertante, o atacante do Flamengo abriu o placar com o chute colocado no canto. Ele nem precisa dominar, coisa nenhuma. Se ajeita, bate cruzado pro fundo do gol para vencer o Anderson. Ele é o atual camisa 9 do time, número com o qual o Gabigol se consagrou no Flamengo. Pedro viveu o melhor momento da carreira como profissional. Fez 24 gols em 32 jogos, o que faz dele o artilheiro do futebol brasileiro em 2024. Essa temporada tem sido incrível, números muito bons individualmente, mas isso é possível quando o coletivo ele vai bem. O coletivo rubro-negro começou a se mostrar mais vulnerável ali pelos 36, quando o Cruzeiro dominou a partida. Arthur Gomes do meio da rua, Rossi! A equipe mineira empatou o placar. Um chute colocado de fora da área do craque da equipe, Matheus Pereira. Muita gente à frente do goleiro Rossi. Um baita gol. Pega firme de pé esquerdo. Bota no cantinho, empata o jogo no Maracanã. No final de primeiro tempo, nada bom para o Flamengo. Senti o gol, e aí falei no intervalo de calma, maturidade. O time do Tite vem conseguindo resistir ao desafio de jogar desfalcado. Além do Gabigol, são 2 contundidos e 5 convocados para a disputa da Copa América. A maturidade e a qualidade do grupo que ficou se mantém competitivo. Gerson quase marcou no início do segundo tempo. O confronto continuou bem disputado. Olha quantas chances tiveram em menos de 10 minutos, dos dois lados. Até que uma falta decidiu a partida. Gerson tomou uma rasteira, falta marcada. Nós todos, na preparação, nós todos fizemos a preparação da bola parada ofensiva. Essa funcionou. Cruzamento do Luiz Araújo para a chegada do zagueiro Fabrício Bruno cabeceando com vontade. Gol do desempate. Fabrício Bruno neles. Lei do ex? Sim. Funciona até para o zagueiro, por que não? E o Flamengo está na frente. Fabrício Bruno, jogador formado na base do Cruzeiro. Meu ex-clube, então a lei do ex, ela está sempre marcando presença, sempre presente. O Fabrício ainda apareceu novamente com perigo na área adversária numa jogada de cabeçadas com a conclusão do Davi Luiz. Davi Luiz! Tocou de cabeça por cima! Aos 38 minutos, o árbitro deu um pênalti para o Flamengo. A arbitragem tá parando, indicou o pênalti pro Flamengo, Braulio. Mas, seguindo a orientação do VAR, revisou o lance no monitor e voltou atrás na marcação. Não tem pênalti pro Flamengo. O Cruzeiro não conseguiu o empate. E a vitória serviu para deixar o rubro-negro líder, isolado, na primeira colocação do Brasileirão. Por último, os jogadores foram dar um tchau para os torcedores, na partida que pode ter simbolizado a despedida do ausente ídolo Gabigol do time. Esse ano tem sido especial, espero que seja concluído com o objetivo de todos, que é o título das competições que a gente tem pela frente.
Anota aí, próximo jogo do Flamengo, quarta contra o Atlético Mineiro ao vivo na Globo, depois de renascer. Boa semana pra gente. Boa tarde. Tchau. Meu Deus. Eita! Ô, meu São Paulo, Agora, pelo amor vamos falar de Deus, quem tá ajuda ganhando. nós. Tá ganhando tudo. Flamengo. tudo. Ah, mas a gente sabia que essa combinação ia dar certo. Tite e Flamengo, né? Um elenco muito bom, com um dos melhores técnicos do Brasil, dificilmente daria errado. E adivinha? Lei do ex? Eita, nós. Funciona sempre, né? Vamos mostrar então, roda! Quem abriu o placar foi o Pedro, Pedrão, olha lá. 1-0. Ele que fez a torcida esquecer o Gabigol, que dizem que vai tá aí de saída. Eita, Matheus Pereira eu tô deixou sabendo. tudo igual. Será que o Gabigol pode aparecer no Palmeiras? Pois é, tá com Fabrício cara, não Bruno, tá, não tá com formado cara? na base do Zerão, fez o gol da vitória do Flamengo. Você queria o Gabigol no Palmeiras? Ele é um excelente jogador. Por Excelente. que não, né? Olha, Não é? voltar pro Santos ele não vai, que tá na Série B, né? Mas o Santos parece que também tá interessado. Também Você tá? queria ele no Corinthians ou no Santos, Oloro? Olha, eu preferia ele no Corinthians. Ah. Obviamente. Deixa ele confuso. E o duelo entre... Tricolores. Nossa, Só que o assunto aqui, nação, é mercadão da bola. E assim, o negócio está tenso pro lado do Gabigol. O Gabigol vai sair do Flamengo mesmo. E o Flamengo não quer deixar barato. O Flamengo quer negociar o Gabigol com o Palmeiras, tendo em vista fazer uma troca com o Rafael Veiga. É isso mesmo, nação. O Flamengo quer o Rafael Veiga, sabe? E assim, o Landim não dificultaria essa saída do Gabigol, tendo em vista se o Veiga aceitar vir jogar no Flamengo, que é um jogador excepcional e espetacular. É um atleta que, assim, já é um desejo antigo dessa diretoria rubro-negra. É um jogador decisivo e chegaria para compor ainda mais o setor de meio de campo, tendo em vista que, assim, o Veiga, pelo que tudo indica, é até um pedido do próprio Tite, só que aí o Flamengo está usando o Gabigol para trazer o Veiga, que seria uma contratação fenomenal, tendo em vista que o Palmeiras contratou há pouco tempo o Felipe Anderson, que também pode fazer essa posição do Veiga, e não seria, a diretoria do Palmeiras não dificultaria essa saída do Rafael Veiga. Eu quero saber de vocês, nação, o que vocês acham? A gente dá o Gabigol e traz o Rafael Veiga. Vocês aprovam a contratação do Rafael Veiga no Flamengo? Quem aprova, deixa aqui nos comentários. Quem não aprova, também deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu vou falar para vocês, seria uma troca sensacional, até porque o Gabigol já está muito desgastado aqui no Flamengo, a diretoria não quer ver ele nem mais pintado de ouro, e trazendo o Rafael Veiga é uma contratação espetacular, um jogador que pode jogar ali na posição do Arrascaeta, entendeu? Os dois podem estar disputando uma titularidade, ou até o Rafael Veiga ser titular, até porque o Arrascaeta nem na seleção do Uruguai é titular, entendeu? O Arrascaeta está passando por um momento de lesões muito grande e, assim, chegou a hora. Falar com vocês aqui também sobre a situação aí do Marcos Leonardo. Desculpa, Marcos Antônio, Marcos Leonardo, não sei de onde que eu tirei Marcos Leonardo. Olha, o Marcos Antônio, o Fabrício Lopes, meu amigo Fabrício Lopes, lá do Jornal O Dia, trouxe informação sobre o jogador revelado pelo Atlético Paranaense, né, que está na Europa desde 2018. O Marcos Antônio será emprestado pela equipe italiana por uma temporada e o Flamengo terá a obrigatoriedade de compra do atleta caso ele consiga bater metas estabelecidas em contrato. Lazio e Flamengo já estão bem adiantados com relação ao contrato de empréstimo do jogador. Essa informação do Marcos Antônio foi trazida por mim, Júlio, Bruno Castanha e também, na época, o Robinho Rubro-Negro. Nós quatro trouxemos praticamente juntos, no mesmo dia que o Flamengo ia contratar o Marcos Antônio, e agora muita gente aí confirmando, né? Vem pro jogo. Vem com a Betfair. Expectativa que tudo seja acertado essa semana. Desde sexta-feira, os departamentos jurídicos de Flamengo e Lazio se debruçam sobre a minuta contratual, sendo esta a última etapa antes do acordo definitivo entre os clubes. Entramos em julho, né? É agora nesse mês que começam as contratações. O Flamengo tem o cronograma definido já, segundo o Fabrício. Se as negociações seguirem evoluindo para um desfecho positivo para o Flamengo, o clube já tem a previsão de chegada do atleta definida. Ele vai desembarcar no Rio de Janeiro entre os dias 8 e 12 de julho para passar por exames médicos e assinar finalmente o contrato com o Flamengo. Tá? A partir de então, Marcos Antônio iniciará uma mini pré-temporada que levará de 5 a 10 dias antes de ficar à disposição do técnico Tite. O que levará
a estreia do jogador entre os jogos contra o Internacional, sem local definido, e Criciúma. Pode estrear contra o Criciúma, tá? Olha aí. Flamengo, caso opte aí pelo jogo contra o Criciúma, Marcos Antônio estreará longe da torcida carioca. Né? A partida é em Brasília, eu inclusive estou comprando aí a minha passagem para Brasília para esse jogo aí. Né? O Flamengo ainda tenta aí a contratação também de um ponta-direito, né? Falam do Michael, falam também do Marcos Paulo, tem a possibilidade. O Flamengo não conseguiu, conversou até com o Michael, teve reunião com o Michael, mas não apresentou proposta ainda ao Al Hilal, tá? Então, são as situações, as nuances do mercado da bola.